Olá, programa Cidadania Consciente, mais uma vez com você. E hoje nós vamos ter uma conversa muito especial relacionada ao Ensino Nacional do Ensino Médio, o Enem. Enem, que nós estamos na esteira dessa participação de conhecimento cidadã de vários candidatos, milhões de candidatos no país todo, que envolve toda a sociedade brasileira. Para a gente compreender o Enem, nós estamos com a professora Juliana Oliveira Toste, que é geógrafa. Ela é mestre na área de ciências do solo, doutora em ciências ambientais e atualmente trabalha no importante Instituto Federal, aqui o Campus Pinheiral e na região do Sul Fluminense. Professora, eu quero saudá-la, agradecer a sua presença e dizer olá. Olá, Zezinho, tudo bem? Tudo bem, professora. E aí, professora? O Enem é o melhor acesso para a universidade pública desse país? Então, Zezinho, na verdade, a gente tem uma herança histórica de dificuldade de acesso ao curso superior no Brasil. Durante muitos e muitos anos, as pessoas não tinham acesso às universidades públicas, um pequeno número de pessoas faziam curso superior no país. Nos últimos anos, decorrente de políticas públicas, governamentais, ampliou-se esse acesso às universidades públicas, o que foi muito positivo. O Enem, quando ele muda o seu perfil e tem o SISU, que é um sistema unificado, então, onde o aluno vai poder fazer uma única prova e para ter acesso a várias universidades, isso foi algo realmente bastante positivo, apesar de também ter algumas limitações, a gente também. Mas esse processo, eu vou dizer, a democratização do acesso ao ensino público, há uma resistência ainda de setores que entendem que, porque para você que nos assiste, para compreender, o ensino brasileiro, o ensino público é um ensino de qualidade, mas o ensino também é um negócio. Se faz negócio, é um mercado. E consegue fazer essa diferenciação. O Enem, ele abre também esse espaço para aqueles que são, por exemplo, os cursinhos. Eles ficam prejudicados? Eles ficam aliviados? Como é que é isso? Na realidade, o Enem hoje ele se tornou uma forma de acesso às universidades públicas e privadas, muitas utilizam o Enem também, sim. E ele é uma prova. E algumas pessoas que querem fazer cursos mais disputados, que têm mais concorrência, elas acabam recorrendo a cursinhos pré-vestibulares, pré-ENEM, para ter um melhor resultado nessa prova. E aí é um pouco da minha crítica ao Enem, que apesar de eu acreditar que ele é sim uma forma de se acessar a universidade pública, não muito aos moldes dos antigos vestibulares, Ele é uma prova mais inteligente, mais crítica, mas ao mesmo tempo ele considera apenas uma prova. Então, alguns alunos que são de classes menos favorecidas, de regiões que não tiveram tantos investimentos em educação, normalmente negros, indígenas, moradores de periferia, essas pessoas elas não estão em iguais oportunidades de condições para fazer essa prova. E muitas vezes elas têm uma nota inferior àquela pessoa que estudou sempre numa escola particular, ou teve acesso a um cursinho, ou estudou numa rede federal, que é pública, que é gratuita, mas é de qualidade. Então, as pessoas fazem a mesma prova, mas não estão em iguais condições. É como se o Enem fosse uma corrida, uma maratona, só que alguns saíssem à frente. E isso, realmente, eu não considero positivo. Pois é, até você vai lembrar aquele sistema de cota que a cota do boi da Universidade Federal de Viçosa, que antigamente, quem tivesse lá, fosse o filho do fazendeiro, nem precisava fazer as provas de avaliação. E hoje há aqueles que criticam esse acesso, sobretudo dos pobres, pela cota, a cota do preto, do negro, Mas só para a gente avançar, falando de Enem, nós temos que falar dessa primeira fase do Enem e certamente você já tem uma avaliação geral, mas eu gostaria de provocar você um pouquinho. Nesse contexto do Enem, tem a questão da redação. E eu estou assustado com a decisão do Judiciário brasileiro, sobretudo o Supremo, em autorizar, abre aspas, agressão aos direitos humanos.
através da escrita. Isso é um perigo, isso para você. Como é que você vê essa situação? Isso, na verdade, é um retrocesso, né? É um grande retrocesso que é fruto, né, de uma série de retrocessos que o nosso país tem vivido aí nesses últimos 2 anos. Uma série de retiradas de diversos direitos e que agora se torna natural, se naturalizou. Ferir os direitos humanos se tornou algo natural e o Supremo Tribunal Federal considerou isso como liberdade de expressão, né? Assim, imagino que quem está assistindo a esse programa, né, deve estar preocupado com essa situação, né? Até onde que nós vamos parar, né? Porque não é natural. Ferir os direitos humanos não é liberdade de expressão. E quando o Supremo autoriza isso, de alguma forma ele se omite a determinadas posturas de pessoas, de setores muito arcaicos da nossa sociedade, né? Infelizmente. E é um problema porque o que estava previsto anteriormente no edital do Enem é que qualquer redação que ferisse os direitos humanos seria zerada. Ou seja, isso não era tolerado. Agora, a redação não é zerada. O aluno pode ferir os direitos humanos, ele só vai perder ponto. Ou seja, ferir os direitos humanos se torna algo tolerável no nosso país. E isso é absurdo, né? Sem dúvida, eu comungo com a sua ideia. Isso é quase que o retorno à barbárie. É o retorno à barbárie. Isso é perigosíssimo. Agora, nesse contexto, nós temos que falar da escola sem partido, claro, que é uma tese que ganha espaço e, sobretudo, vocês, educadores, eu fico imaginando o que você vai ensinar, sobretudo você que é geógrafa, e aí eu até me lembro de Milton Santos, né, um dos maiores geógrafos do país, um preto, um negro, o que você vai ensinar em cima desse tacão? Porque se hoje a escola sem partido interferir no Enem, imagine você, professor, em sala de aula. Na verdade, o Escola Sem Partido, né, que foram pessoas ligadas a esse movimento que entraram com esse pedido, né, que foi acatado, né, e isso é algo bastante perigoso, porque eles pregam uma suposta neutralidade no ato de ensinar. E não existe neutralidade, né? Ninguém é neutro. Quando eu seleciono um conteúdo ou uma abordagem, eu já tenho um posicionamento político, né? Pregar uma neutralidade já é uma posição. Então, por exemplo, um tema que, infelizmente, eu colocava como uma aposta que cairia no Enem e que não caiu, apesar de ter sido o maior desastre ambiental da história do país, que foi o desastre de Mariana. Aliás, desculpa, 2 anos, né? 2 anos, e não caiu, ou seja, é um tema que foi simplesmente negligenciado. E, bom, eu como docente, eu posso falar que foi um acidente, ou eu posso falar que foi um desastre, que foi uma negligência, né? Eu posso falar apenas das questões químicas de contaminação, que são importantes, ou eu posso falar de uma desigualdade ambiental, onde alguns grupos excluídos da sociedade, pequenos agricultores e tal, ribeirinhos, que pagaram a conta. Então, eu posso fazer recortes diferenciados, isso é tomar posição. Então, não existe neutralidade, né? Nenhum professor é neutro, né? Um professor de matemática, ele pode falar de uma fórmula, de probabilidade e tal, mas ele pode usar um dado de, por exemplo, a fome no país, para utilizar esse exemplo. Então, na verdade, não existe neutralidade. Pois, então, está aí mais uma resistência, essa proposta que é absurda. Mas só para a gente avançar na questão do Enem, primeira fase do Enem, você certamente já tem uma avaliação, a começar pela redação. O que você achou do tema? Então, do tema no sentido assim, ele está dentro desse contexto de um olhar para refletir a realidade brasileira ou não? Gente, o tema da redação, muitas pessoas disseram-se surpresas com o tema. Na verdade, é um tema bastante atual, né? Falar de inclusão de pessoas com necessidades específicas é um tema muito importante e que não pode ser negligenciado, né? A sociedade brasileira não pode se omitir, né? Muitas vezes, os surdos são silenciados, né? Se tornam invisíveis. A gente simplesmente exclui por não compreender essa realidade. Então, falar de inclusão é algo extremamente atual. O que não era esperado era falar especificamente sobre a educação de surdos. Isso realmente ninguém esperava. Mas nisso os alunos, os candidatos, essa associação, mas o texto
texto referencial lá, ajudou de alguma forma eles pegaram o gancho para a escrita? Na verdade, tinha algumas informações falando que o direito, né, à educação inclusiva, ele está previsto, é um direito, né, não é um favor, né, do governo. Então, dava algum embasamento, sim, para esses estudantes. O que pode ter acontecido é que alguns estudantes, estando muito preparados para outros temas, tenham se perdido um pouco. Mas qualquer pessoa que tivesse uma leitura maior sobre a inclusão, né, de pessoas com necessidades específicas, se sairia aí muito bem na prova. Considerando, né, a gente negligencia tantas coisas, por exemplo, eu fiquei sabendo após ler, né, o tema da redação do Enem, eu comecei a pesquisar mais sobre que a Libras, né, seria a segunda língua oficial do país. Eu mesmo não sabia. E eu imagino que muitos docentes, muitos alunos não sabem disso, né? Então é um direito dessas pessoas. Olha, a UERJ parece que tem já um programa na área de literatura que trabalha especificamente só Libras. Então, isso é importante. Mas e a prova? Então, a prova foi uma prova, assim, alguns aspectos foram bem semelhantes ao que acontecia antes, né? Com as questões, né, do Enem são sempre questões mais contextualizadas, utiliza muito reportagens, textos, imagens, isso já era esperado, isso se manteve. Isso é uma linha. É uma linha que é bastante interessante, né? Faz parte das competências e habilidades, né, que a prova do Enem quer avaliar. E teve algumas questões bem politizadas que eu achei muito importante, falou de violência doméstica, né, eu achei muito importante, colocou o papel da mulher, teve questões bastante politizadas, teve uma questão sobre criticando, por exemplo, a Barbie, né, que que se a Barbie fosse um ser humano normal, né, esse ser humano não seria possível sobreviver pelas proporções do seu corpo, né, na sua cintura não caberiam os órgãos. Então teve questões muito interessantes e bastante politizadas. No entanto, outras tiveram um caráter mais conteudista, bem conteudista. Na minha área em particular, teve algumas questões muito conteudistas que se o aluno não soubesse determinados temas, ele não conseguiria fazer. Mas você falou da sua área, e eu quero valorizar a área da geografia, você como geógrafa. Nós vamos chamar um breve intervalo e nós vamos continuar essa conversa muito agradável com a professora Juliana, que é do Instituto Federal do Rio de Janeiro, aqui Campus Pinheiral. Programa Cidadania Consciente vai chamar o intervalo, lembrando que esse programa é oferecido pelos Sindicatos Trabalhadores em Construção Civil, através de seu presidente Sebastião Paulo. Daqui a pouco nós voltamos. Começou o cadastramento para a 4ª Festa do Trabalhador da Construção Civil, que acontece no dia 25 de novembro, a partir das 14 horas, no Recreio do Trabalhador, em Volta Redonda. Sorteios de uma poupança de R$5.000, 5 poupanças de R$3.000, 10 poupanças de R$2.000 e 10 poupanças de R$1.000 para os associados do sindicato. Trabalhador da Construção Civil, cadastre-se nas portarias da CSN, na Vila Santa Cecília e no Retiro, na sede do sindicato em Volta Redonda ou na subsede de Resende. Essa festa é para você, participe! Realização: Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e Região. Sebastião Paulo, presidente, e sua diretoria. Informações pelos telefones 3348-2508, 3342-2331, 3355-1711. O programa Cidadania Consciente retorna no segundo bloco de uma conversa muito interessante sobre o Ensino Nacional do Ensino Médio, Enem. Nós estamos conversando com a professora Juliana, que tem uma experiência importante nessa área, como educadora, como especialista na área voltada sobretudo à questão de geografia, meio ambiente, estudo do solo. Professora, eu quero valorizar um pouco a área, essa área humana, né, da geografia. Ela ganhou um destaque na prova do Enem, até para que aquele estudante, aqueles pais que nos assistem, eles entenderem que a geografia é importante
na vida da pessoa humana. Diga lá. Na verdade, né, todas as ciências humanas, né, seriam muito importantes aí. Então, a prova de geografia do Enem, ela, durante os anos anteriores aí, o Enem já tem aí há muitos anos, que a gente tinha acompanhado é que sempre caía algumas questões de geografia física, né, que seria clima, solo, relevo, bioma, sempre caiu. Mas caía 2, 3. O que aconteceu nessa prova, que para mim foi uma surpresa, é que caiu um número maior, se eu não me engano, foram 7 ou 8 questões só de geografia física. E isso foi um pouco inesperado. E algumas dessas questões, elas exigiam um nível de conhecimento um pouco maior, né? O aluno realmente precisava... Claro que tem aluno que consegue por eliminação e tal, conseguir a questão, mas elas tiveram um caráter mais conteudista. Isso não apenas em geografia, também nas questões de filosofia, né? Teve questões sobre Sócrates e tal, que o aluno ele realmente precisava ter um conhecimento maior. Alguma coisa caiu? Eu não... bom, eu passei, sobre as outras áreas, eu passei um olho mais rápido, eu não cheguei a observar. Mas, enfim, mas de qualquer forma, apesar de terem algumas questões mais conteudistas que ocorreram, teve questões bem mais politizadas também, que foram importantes. Quando você fala assim, das questões conteudistas e que teve mais foco na questão da geografia, mas qual geografia? Que é a geografia mais física é uma geografia mais política? Então, dessa vez, em anos anteriores, caía tanto geografia humana e tal, que aí tem tanto a parte de geopolítica, enfim, e caía um pouco de geografia física. Nesse ano caiu geopolítica, teve uma questão sobre a Guerra do Golfo, que foi bastante interessante, mas caiu mais, proporcionalmente, né, um número maior de questões de geografia física. E aí a minha crítica eu sou professora, né, o meu doutorado é em ciências ambientais, eu amo a geografia humana e amo a geografia física, só que eu particularmente, né, ao abordar determinados temas, eu nunca trabalho o físico sozinho, né, porque as questões físicas elas estão relacionadas, né, à forma como o homem utiliza, né, esse meio ambiente. E aí eu senti um pouco falta disso, o que antigamente era mais comum no Enem. Assim, então, nesse ano, isso para mim foi uma surpresa. Não estou querendo aí desmerecer a prova, pelo contrário, teve várias questões bastante politizadas em toda a prova de ciências humanas, mas isso, digamos assim, me incomodou um pouco. Pois é, você está falando de estar incomodada com esse aspecto. Nós estamos vivendo num mundo de extrema agressão à natureza, você é especialista no tema. Aqui na região mesmo, há processos que criticam empresas com o meio ambiente, seja da poluição, seja de depósito de rejeitos, né, industriais. Vemos o caso, né, lamentável de Mariana. Esse aspecto, de alguma forma, ele apareceram algumas questões ou não? Então, eles até contextualizaram de alguma forma, falando, né, o que pode acontecer com determinadas ações em relação ao solo, né, a utilização do solo. Isso até apareceu, mas assim, eu particularmente esperava que isso fosse mais explícito, né, o posicionamento dos impactos do homem nesse meio ambiente. Isso apareceu nas entrelinhas, né? Muitos alunos, inclusive, nem observaram isso. Foi só geografia física, professor. Foi o clima pelo clima, o solo pelo solo, o bioma pelo bioma, assim. Muitos alunos identificaram dessa forma, assim. Bem, para a gente dar um recorte, inclusive no momento da educação, que eu sou um defensor, você que nos assiste, defensor da escola pública. Claro que o setor privado tem seu direito de atuar, que atue com qualidade na formação de pessoas que vão fazer transformações nesse mundo. Mas, na defesa aqui da escola pública, estou diante de uma professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Pinheiral, e eu quero fazer uma referência aqui. 3 filhas minhas estudaram nesse instituto, são pessoas, né, de amplo conhecimento, sobretudo extremamente humanizado. O Instituto Federal forma só o técnico? Claro que não, né? Na verdade, eu acho que o grande pilar, né, dos institutos federais, e não é só o nosso, que a gente tem o campus Volta Redonda, né, na nossa região, temos o campus Resende também. Resende tem um campus do Instituto Federal do Rio, e existem institutos federais espalhados aí por todo o Brasil, né? Aí são muitos institutos federais,
E aí, acho que a ideia do Instituto Federal é levar o ensino público gratuito de qualidade para o interior, né? Não é ficar só concentrado aí nas capitais. E aí a gente oferece formação técnica, sim, né? O pessoal vai ter uma profissão ao se formar, né? Integrada aí ao ensino médio, mas é muito mais que isso, né? Não é só ensinar um ofício, ensinar uma forma de se trabalhar determinada área. Não, é muito mais que isso, é uma formação integral, né, voltada para que o sujeito se torne um protagonista, para que ele pense as suas ações, né? Não é só o como fazer, mas o porquê fazer, né? Onde fazer, né? A que classes sociais eu estou servindo. Eu acho que isso é muito importante, isso é muito trabalhado aí nos institutos federais. Que visa então uma formação mais integral, né, desse sujeito. E a gente não oferece apenas cursos técnicos, né? Os diversos institutos federais aí por todo o Brasil estão oferecendo também, além dos cursos técnicos, cursos superiores, né, de graduação e de pós-graduação. Isso é uma outra coisa interessante. Isso é uma novidade que você coloca dentro do espaço, né, dentro de uma universidade, né, de uma faculdade, essa formação, tanto em nível médio como no superior. Mas, para que aquele que nos assiste compreenda, o acesso, porque nós temos uma série do ensino brasileiro, é o acesso, que é uma porta que tem que abri-la, né, com sabedoria. E depois é o continuar, o ficar nesses espaços. Esses dois aspectos, vocês trabalham, facilitam bem para que, sobretudo, essa camada que não tem tanto acesso ao conhecimento participem? Dentro dos institutos federais a gente tem políticas de permanência, né? Então existem alguns programas de assistência estudantil, né? Com bolsa, auxílio de transporte, auxílio alimentação, auxílio... Mas se eu moro em Volta Redonda, se eu for estudar em Pinheiral, a passagem... Existe uma lei no estado do Rio que a passagem intermunicipal ela é gratuita para estudantes, né? Então o aluno ele tem gratuidade, se eu não me engano, de 3 passagens, mas ele precisa muitas vezes de 4, de 5. Então uma parte desse dinheiro ele não consegue. Mas aí no caso existe um programa dentro do Instituto que é você dar uma complementação em dinheiro para esses alunos, que é o auxílio transporte, mas nem todos os alunos, infelizmente, são, digamos assim, contemplados, né, com essas bolsas, porque infelizmente, né, a gente está vivendo um cenário aí de retrocesso, né, e que muitos investimentos de educação foram retirados, inclusive da parte de assistência estudantil. Então, o número de bolsas, né, desses auxílios diminuiu bastante, infelizmente. Mas, professora, você está falando dessa estratégia de permanência na universidade pelo aspecto social, mas tem a outra permanência, porque a carga lá é puxada, é o dia todo, né? Então, as questões pedagógicas, assim, vocês têm alguma novidade? Tem coisas assim porque o mundo está numa dinâmica louca, né? Então, na verdade, esse é um dos grandes problemas do nosso campus em particular e de outros campos também, né? A gente tem professores que têm posicionamentos políticos diferentes e concepções pedagógicas diferentes, né? Isso faz parte aí da pluralidade, né? Então, e nem todos os professores têm uma visão mais humana do aluno, infelizmente. Embora, de forma geral, a maioria deles pensam o aluno assim de forma mais integrada, de tentar fazer uma educação menos maçante, menos repressiva. Mas, infelizmente, isso é um fato, existem sim também profissionais que têm essa visão, digamos assim, mais tradicional, né, de educação, né, infelizmente. Agora, uma coisa que eu tenho observado no Instituto é a formação acadêmica, né? São pessoas de formação em mestrado, em doutorado, com especializações diversas, e isso ajuda muito, tanto é que os alunos, né? Eu vi até uma declaração de uma aluna de vocês agora, ao sair da prova, assim, com muita leveza, assim, muito consciente, assim, acreditando que... e falando, eu me lembrei das aulas de fulana, de Beltrano. Isso é muito animador, sobretudo para os professores. Mas ainda falando de escola pública, e fazendo um olhar para a região. Quando você fala que tem um instituto lá em Resende, aqui em Volta Redonda, em Pinheiral, nós estamos numa região que tem um marco forte na questão da industrialização.
E nós estamos percebendo que esse setor, né, ele ainda tem espaço por algum tempo, mas o setor de serviço ele cresceu enormemente, né? Claro que numa proporção diferenciada do processo industrial. Qual é o olhar do Instituto para essas novas modalidades de serviço? Até porque as novas tecnologias, os novos arranjos de mercado, nós não podemos ficar parados. O Instituto acompanha isso? Na realidade, os institutos federais, nesse aspecto, eles têm uma visão até mais integrada com a sociedade do que as universidades. A proposta da criação dos institutos federais no Brasil inteiro é que se ofereça um ensino integrado à realidade local. E isso contempla a criação de novos cursos, a retirada de cursos que já não atendam mais tanto a demanda da sociedade. Enfim, isso é previsto e isso acontece. No nosso campus mesmo, em particular, a gente já tem, por exemplo, um curso de administração, criou-se um curso de agroindústria, que também era uma tendência aqui da região, uma necessidade. Vamos desenvolver agora uma pós-graduação em desenvolvimento regional e sustentabilidade, que é exatamente pensar todos os arranjos produtivos da nossa região. Enfim, então isso realmente é visto, sim. Vocês têm workshop, têm feiras, têm várias... e eu percebo também que, como você bem falava, dessa integração com a comunidade, né? Eu sinto isso nos seus alunos, né? E foi quando das filhas que estudavam lá. Professor, a gente tem mais um tempinho. Eu gostaria de tentar fechar, e com as suas palavras, claro, esse momento importante. Falamos do Enem, falamos da prova, falamos do acesso, falamos de esperança, de possibilidade de crescer através da educação e dessa dimensão cidadã. Nesse minuto final que nos resta, eu gostaria que você, dentro desse cenário de Brasil e de mundo, né, que a gente percebe tanta coisa que agride a dignidade da pessoa humana, sobretudo dos jovens, né? Vou fazer uma pergunta meio complicada. Claro. Educar para quê? Então, eu acho que a gente tem que educar para a cidadania, educar para a resistência, para a gente resistir a esse modelo hegemônico que vem sendo empurrado e goela abaixo, né? Então, a gente precisa educar os nossos alunos para que se tornem pessoas conscientes, menos manipuladas aí pelos meios de comunicação e por grandes grupos hegemônicos. Eu acho que é isso. E é uma palavra aí, como você bem colocou, Zezinho, uma palavra de esperança, né? Mesmo nesse cenário horrível, né? Que, assim, tem coisas que eram impensáveis, inacreditáveis. A gente está voltando à barbárie, né? Recentemente aí falou-se de se mudar a legislação do trabalho escravo, né? São coisas, assim, tão absurdas, né? Apesar disso, nós temos esperança, né? Esperança de que os nossos jovens entrem no ensino público e se tornem aí profissionais conscientes, responsáveis, éticos e honestos, né? Para a gente ter orgulho deles lá fora, para que eles se tornem os nossos juízes, que não vão fazer sentenças como essa, né? Então, eu acho que essa é a palavra: educar para a resistência, para a cidadania e para a esperança aí da gente ter um país melhor. Pois é, que beleza. Quero agradecer à professora Juliana pelas palavras de sabedoria e, sobretudo, de esperança. E lembrar que você que nos assiste, que esse programa irá ao ar quarta-feira, na TV Ideal. E também você pode acessar o website www.tvideal.tv e ainda tem a oportunidade depois de assisti-lo no YouTube. Basta escrever lá Cidadania Consciente ou então na página lá do Facebook Cidadania, programa Cidadania Consciente. O programa Cidadania Consciente retorna na próxima quarta-feira com novidade para você. Até lá!